Amém. Que gostoso ver as crianças aqui à frente. Que gostoso também saber que Deus tem enviado crianças para ouvir a palavra, para receber da presença do próprio Deus. Esta tarde, enquanto nós estávamos em casa, eu disse a Nerinha: amor, manda mensagem para o seu irmão, porque eu quero ver se o seu irmão, o seu sobrinho, né, o Heitor, pode ir à igreja hoje. E aí a gente foi, conversou, mandou mensagem e ele está aqui hoje. E assim também acredito que as outras crianças, né, alguém teve que fazer esse trabalho, não é verdade? Teve que conduzi-las à casa do Senhor. Assim são os adultos. É nossa responsabilidade conduzir as crianças à casa do Senhor. E quando nós fazemos isso, elas são alimentadas pela palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, isso já faz muito tempo, eu tinha cabelo na época, só para você ver como, provavelmente o tio Joe também tinha cabelo, né, nessa época, quando nós éramos crianças, e nós íamos ao culto com o meu pai à noite, e o gostoso era ouvir as historinhas na salinha, porque as professoras contavam uma história na nossa linguagem. E eu sempre comento que a maioria das historinhas bíblicas eu não aprendi grande, eu aprendi quando eu era pequeno. Antes de conhecer a Cristo, eu já conhecia as historinhas, porque eu ia à igreja e eu ouvia as professoras contando. E quando eu tive meu encontro com Cristo, as historinhas parece que elas brotaram de dentro do meu coração, onde elas estavam guardadas. E eu comecei a lembrar, a ver as imagens. Às vezes que a professora fazia os desenhinhos e ela ia contando e tirando, erguia assim um papelzinho com um desenho e ela ia contando a historinha. E eu me lembro dos desenhos que a gente pintava. Então é um momento único, o qual os adultos têm esta responsabilidade de conduzir as crianças à casa do Senhor. E nós nos alegramos hoje pelas crianças. Temos orado. Semana passada nós tivemos esse tempo de oração também, pedindo a Deus que Deus envie crianças à nossa igreja também. É uma área que ainda nós estamos desenvolvendo e creio que será uma área também fundamental na vida da igreja, porque o crescimento da igreja, ela também está firmada nas crianças. Porque às vezes a gente pensa os adultos, mas nós precisamos deixar o legado de Cristo na vida das crianças. Mas e se as crianças crescerem e forem para outra igreja? Amém. E se elas forem para o mundo? Ainda assim, a palavra do Senhor está plantada no coraçãozinho delas. E no tempo certo, elas ouvirão a voz do Salvador. E elas voltarão à casa do Senhor. Por isso, a grande responsabilidade sobre a minha vida, sobre a sua vida, de conduzir as crianças à casa do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Do verso número 1 ao verso número 5. Diz assim a palavra do Senhor: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho mantido por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, e da vossa fé
em Cristo Jesus. Essa carta de Paulo ao escrever aos Colossenses, a primeira coisa que vem à nossa mente é que Paulo, ele foi lá plantar essa igreja lá em Colosso. Então, na nossa mente fala, puxa, mas essa igreja que Paulo escreve, ele estava lá. Mas se você observar esta carta com muito cuidado, com muito amor, você vai notar que esta igreja, ainda Paulo não havia visitado essa igreja, mas ele escreve esta carta com muito amor, com muito carinho, e dizendo àqueles irmãos que eles precisam permanecer firmes na fé. Assim como esta palavra ecoou lá atrás, ela precisa ecoar no meu e no seu coração. Porque na nossa caminhada, nós podemos passar por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas precisamos manter a nossa firmeza na fé. Assim como lá atrás, irmãos viveram a igreja e já passaram, já estão na glória e plantaram o evangelho e também morreram pelo evangelho e viveram para honrar e glorificar a Deus. Este chamado deles também ecoa nos nossos ouvidos e precisamos ter um coração que seja alinhado com Deus, alinhado com essa firmeza a qual Paulo convida a igreja a viver e a vivenciar. Quando você olha para a igreja de Colossenses, talvez você pense, mas essa igreja não tinha problemas, ela não tinha dificuldades, ela não tinha luta. Pelo contrário, ela também vivia as lutas do seu cotidiano e ela vivia as lutas do seu tempo. Assim como nós precisamos viver as lutas do nosso tempo. Quando nós pensamos sobre as mudanças sociais, elas são importantes. A igreja precisa observar, como diz a meninada, precisa estar antenada no que está acontecendo na sociedade. Mas a igreja, mesmo entendendo o que acontece dentro do seu contexto, dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, ela pode receber sim a influência cultural, mas ela não pode perder os valores que a fé cristã traz à igreja e deve perseguir para o alvo, o qual o Senhor nos chama a viver e caminhar a cada dia. Porque quando nós olhamos para a demanda da nossa cidade, do nosso tempo, nós começamos a entender quais são as necessidades e onde o Evangelho precisa fazer a diferença. Onde o Evangelho não chegou e precisa chegar. Quantos irmãos estão longe da presença de Deus? Quantas pessoas que se frustraram com a fé? Hoje pela manhã, o Adriano comentava sobre o amigo dele, e eu fiquei com aquela imagem do seu amigo, o qual ele frequentou a igreja, mas pela imaturidade talvez do tempo, onde nós achamos que as pessoas já devem assumir cargos e responsabilidades para ficarem na igreja, muitas vezes deixamos os pilares, aquilo que estrutura as pessoas, passar. Deixamos as pessoas passarem do seu tempo, e quando nós tentamos voltar já não dá mais, porque muitas vezes as pessoas se machucam, se frustram, porque começam a olhar para a estrutura e não para Cristo. Muitos se convertem e começam a olhar para Deus, até assim, espantado, abismado com a grandeza de Deus. E ela vai caminhando na fé, ela começa a viver a experiência da fé, e com o passar do tempo, quando elas começam a olhar para os homens, elas acabam se frustrando, porque o homem e a mulher, eles são falhos. Mas quando a nossa fé está em Cristo, nós não olhamos mais para as nossas debilidades, mas olhamos para o potencial que Cristo nos deu a cada dia para se aperfeiçoar. E aqueles que vão se chegando à casa do Senhor, nós vamos abraçando e dizendo, vamos juntos, servindo um para com o outro de suporte. E o que é suporte? Imagina lá na sua casa, onde você coloca aquela prateleirinha que você coloca como um suporte para segurar algumas coisas, alguns objetos. Ou então um suporte,
para suportar um peso o qual você não quer que caia. Essa semana eu estava colocando um painel e eu precisava da ajuda do Fabinho lá para segurar. E eu coloquei uma madeira porque estava muito pesado. E ela me ajudava a suportar o peso o qual estava diante de mim. E quando o Fabinho chegou, aquele rapaz forte, barbudo, fortão, ergueu aquele negócio e eu com a furadeira travei o painel na parede. Aquela madeira, por mais simples que fosse, ela foi essencial. Assim também nós precisamos ser essenciais na vida do nosso irmão. Não quer dizer que você vai viver eternamente ali segurando o peso, mas aquele momento onde o nosso irmão passa por lutas ou essa primeira experiência com o Evangelho, nós precisamos servir de suporte em amor através da nossa firmeza na fé. Não pelo que eu conheço. Talvez o meu conhecimento em tantas áreas vão mostrar que eu sei, eu estou lá em cima e ele lá embaixo. Mas quando eu exerço a fé, eu me coloco no mesmo patamar, na mesma altura. E até comentei ontem que eu gostava da figura da Super Nani, porque eu falava com o Lucas, porque quando eu assistia aquele programa, eu gostava que ela se abaixava na altura dos olhos da criança e olhando nos olhos da criança, ela explicava o porquê não podia fazer isso ou aquilo. Eu achei muito interessante aquela atitude, porque eu fui criado num lar onde a gente fazia errado, a cinta comia. A gente fazia errado, às vezes não sabia nem porque estava apanhando, apanhava por grupo. Não sei se você é um pouquinho mais velho como eu, se você apanhava por grupo. Lá em casa era 4 irmãos. O primeiro, meu pai dizia assim, traz o caderno. Aí a gente já entrava em desespero, né? Traz o caderno, a tarefa, ai, ai, ai. Meu pai começava a olhar o primeiro caderno. Daí já pegava assim, já apanhava o primeiro, não dava nem tempo de olhar o segundo caderno, já batia no segundo. E o terceiro, que era eu, no caso, nem olhava o caderno, já batia por tabela. Por quê? Ele ficava tão bravo com os dois primeiros. Martão, você ri, né? Mas era uma realidade. Mas ele não parava para descer na altura e olhar nos olhos e dizer, filhão, está errado. É uma herança que nós recebemos. E essa herança, quando nós olhamos no Evangelho, muitas vezes o Senhor está descendo à nossa altura. Assim como Ele desceu do céu, Filipenses vai dizer que Ele se esvaziou de si mesmo. Em obediência, Ele vai descer do céu. Vai se colocar em igualdade para nós experimentarmos deste amor. E a primeira lição que nós aprendemos com Paulo sobre essa firmeza é que nós precisamos ter um coração confortado em amor. Versículo 2, vamos ler? Vou ler o 1 antes para não perder o sentido. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho mantido por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado, juntamente em amor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse conforto, ou seja, esse suporte em oração, ele é essencial na vida da igreja. A igreja precisa orar uns pelos outros. Nós precisamos exercitar a oração, mesmo que eu não vi a pessoa face a face. Eu me lembrei agora da Dona Eunice. A igreja não conhecia a Dona Eunice, mas nós orávamos pela Dona Eunice, né? Quando ela faleceu, seu Henrique, e nós já orávamos pela vida dela. Depois ela nos encontrou pela live, mas nós não conhecíamos, a maioria, né? Eu já conhecia, mas a maioria da igreja não a conhecia face a face. E chegou o tempo de Deus de conhecermos a nossa irmã face a face. E a igreja a conheceu e a recebeu também. E ela agora veio congregar conosco. Mas é um processo o qual Paulo também passou, mas ele precisava naquele momento dizer àqueles irmãos, eu estou junto com vocês.
E eu estou lutando essa labuta, o qual ele fala no primeiro verso. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Que luta é essa que Paulo está dizendo? Em preservar o Evangelho, em saber o que está acontecendo, em saber como eles estão, quais são as lutas que a igreja está passando, e clamar em oração por aqueles irmãos, e gastar tempo, ou melhor, investir tempo em escrever aqueles irmãos, exortando, abençoando, incentivando. Você percebe a diferença? É um coração que conforta em amor. E quando tem que puxar a orelha, não é simplesmente arrancar as orelhas, mas é puxar a orelha em amor, e dizer: vem cá, irmãozinho, eu preciso puxar um pouquinho sua orelha. Eu sei que vai doer em você, mas vai doer mais em mim, porque nós precisamos entender o chamado de Deus e caminhar neste chamado. Quando ele está dizendo que esse amor precisa inundar os corações e fazer a diferença, assim como a nossa igreja precisa ter essa visão, de olhar para os irmãos, não com um olhar crítico, mas com um olhar de amor, o qual nós temos que confortar uns aos outros, interceder, às vezes andar 2 milhas com ele. Aquele irmão que não consegue vencer por si só, é o pegar no braço e dizer: irmão, eu vou com você, está doendo aí, nós vamos junto. Você está ferido, mas a sua ferida dói em mim, porque eu estou com você. Nas noites, quando muitos perguntam: pastor, eu não sei por quem orar ou como orar, comece a lembrar do nome dos irmãos, comece a orar por eles. Você vai começar a ver a transformação de Deus. Muitas vezes Deus vai colocar, o Espírito Santo vai colocar nomes que você nem imaginava e que virão à sua mente para você orar. E você começa a interceder. E Deus, às vezes a pessoa está passando por uma grande luta, e Deus usa você para abençoar aquela vida, confortando, às vezes fortalecendo. Esse é o nosso Deus. Olha só, saber que estamos sendo cobertos de oração e que pessoas investem tempo no ministério é fundamental. Muitas vezes eu parar de dizer: irmã Berenice, eu tenho orado pela senhora, e ela fala: amém. E às vezes ela vai embora, passa dias, ela fica pensando: olha, que bom saber que alguém ora por mim. E é diferente. A igreja que acolhe, a igreja que ama, a igreja que incentiva. O irmão, olha, o irmão não pôde vir, o irmão Martoni, vou usar o Martoni aqui, faltou domingo passado. Eu vou dizer: irmão, eu senti sua falta, você é importante. Dona Rosa estava em viagem, sentimos a falta da nossa irmã. Dizer isso a ela é motivá-la a caminhar na presença do Senhor. Às vezes ela está passando por tempestades, as quais nós desconhecemos, mas Deus conhece e nos abençoa. É o mesmo Deus que conhece os nossos corações. Paulo não conhecia pessoalmente essas comunidades. O amor que está, acho que eu comi uma palavra ali, o amor estava acima de conhecer pessoalmente. Por isso que eu falei da experiência com a nossa irmã Eunice. A igreja já estava amando a nossa irmã sem a conhecê-la. Por isso que quando ela chegou foi muito fácil a integração, porque ela já era amada, assim como muitas vezes os filhos são amados antes de chegarem. Antes de chegar, a criança ali na barriga, no ventre da mãe, já é amado, já é amada. E quando ele percebe também essa falta de amor, ele já nasce com traumas, com neuroses, porque ele sente também que esse amor não é retribuído, muitas vezes pela mãe, muitas vezes pelo pai, por momentos de briga, o qual diz: não, a criança está no ventre, não vai ouvir. Ela ouve tudo. Dizem por aí que minha mulher, ela saltava na barriga dela quando caiu a vassoura. Caiu a vassoura, eu falei: pá, ela lá dentro. Deu um pulo. Até hoje, quando eu quero que ela pule, sabe o que eu faço? Jogo a vassoura. Não jogo não, tá, gente? Mas onde ela estava? No ventre da mãe. Por quê? Ali no ventre, o filho já está recebendo de Deus. Ele já é amado pelo pai, pela mãe.
E agora, assim também os irmãos são gerados, assim como o bebê é gerado no ventre da mãe, irmãos são gerados na fé, quando nós oramos por eles, quando nós intercedemos por eles, mesmo não conhecendo pessoalmente. Orei por muitas pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Outros, até mesmo pela internet, mandaram recado: pastor, o senhor pode orar pela minha família? De eu pegar o número da pessoa, liguei para ela, convidei para vir à igreja, mas ela ora pelo meu filho, assim. Depois de dias recebi a mensagem de volta: pastor, aquela oração, aquele dia foi fundamental para mim. Nunca vi, mas o Espírito Santo estava lá. Por isso, a primeira lição, um coração confortado em amor. A segunda lição, um coração com entendimento. Vamos ao verso 2b e 3. Ele diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Compreenderem esse mistério de Cristo. Como que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém que não conhece, ou até mesmo que conhece a Cristo? Esse é um mistério. Um mistério de Deus, o qual nós não compreendemos, mas o Espírito Santo é quem toca e nos convence de quem nós somos. O Espírito Santo, ele atua nos mostrando a vontade de Deus, nos mostrando a presença do Salvador na nossa vida, e esse mistério, ele nos alcança e alcança outras pessoas, porque agora há um entendimento, há uma compreensão de quem nós somos, da nossa responsabilidade e do chamado ministerial, o qual nós todos fomos chamados. Muitos pensam: é o pastor, ou então é o seminarista, é o licenciado, é o missionário que precisa pregar o evangelho. Não, eu e você. Pena que nós não temos um espelho aqui, senão eu ia falar para você segurar o espelho e abrir os olhos para ver o missionário da igreja. Daí você ia abrir o olho e ia se ver. Teve uma vez uma peça que era assim, na sala de aula na escola, era: aqui está a grande arca, e aí era uma pessoa num pano preto, e o bicho que você quiser ver, quando você olhar pelo buraco, daí tinha um buraco, você verá esse bicho. Você diz qual é o animal e você vai olhar e vai ver esse bicho. E aí era uma brincadeira, e nós fomos, cada foi uma fila. Daí passava um, daí ria e não contava o que era. E eu, claro, era o último da fila, né? Para variar, eu era muito bonzinho nessa época. E eu entrei, né? Todo alegre, daí todo mundo lá. E eu queria saber, mas ninguém me contava. E eu, claro, assim: que bicho você quer ver na arca? A arca está aqui, que bicho você quer ver? E eu falei: um urubu. Aí eu olhei, quando eu olhei era a minha imagem, né? Aí eu falei: puxa vida, acabou comigo aquela imagem, né? Mas aí eu falei: não é urubu, não é não. Mas quando nós olhamos para a nossa imagem, o que nós temos visto? Essa imagem de um Deus, o qual é refletido através de nós. Por isso ele vai além. O profeta Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor. Nós precisamos ter essa ânsia, essa necessidade de conhecer a Deus, para que nós tenhamos entendimento naquilo que nós vamos falar. Eu sei que você tem palavras bonitas para contar para a sua namorada, para o seu namorado, mas você precisa ter palavras de vida para contar para eles também. A pessoa que você diz eu amo, a pessoa, por exemplo, eu amo, vou pegar o meu sobrinho, eu amo o meu sobrinho. Então, apesar de eu, essa semana, brincar de carrinho com ele, tirar um tempo para brincar de carrinho, lá, né, minha mulher até achou que eu gostei mais, até comprei mais uns carrinhos que eu não posso contar para ele, e aí brinquei de carrinho, fiz um monte de coisa que ele gosta, mas eu fiquei na minha mente: eu preciso contar para ele
de uma coisa mais ainda que eu quero para ele. Apesar que eu quero que ele seja feliz, que eu converse, que eu brinque com ele, mas eu preciso que ele conheça Cristo. Você precisa ter essa ânsia. Meu irmão, ele está longe, mas não conhece Jesus, então eu preciso contar para ele. Ele está caminhando para a morte eterna a cada dia. Você diz, eu tenho a minha melhor amiga, então conta para ela. Meu melhor amigo, conta para ela. Se realmente ele é seu amigo e sua amiga, você precisa usar do seu entendimento para contar quem é Cristo e o que ele pode fazer na vida dela. E olhando ainda para aquele mesmo texto, ou mesmo esse entendimento, Paulo vai aprofundar mais, dizendo que esse entendimento ele é um tesouro. Você já foi num caça-tesouros? Você já brincou de caça-tesouros? Eu brinquei assim lá atrás, quando era no acampamento, e eles iam dando versículos bíblicos e a gente tinha que chegar até o tesouro. E quando nós abrimos, o tesouro era uma caixa de bombom. Esses tempos atrás eu gosto de assistir programas que o pessoal faz descobertas de tesouros, e eles estavam lá cavando um buraco, e aí até que ele tirou uma moeda de ouro. Eu falei, nossa, moeda de ouro. E aí ele, com aquela moeda, ele comprou o terreno do estabelecimento onde eles estavam, porque ele achou uma moeda de ouro, aquele tesouro. E agora olha que Paulo vai dizer, e eles têm toda a riqueza da convicção. Esse tesouro é a riqueza de ter essa convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. E ele vai ainda ao verso 3, e quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então esse tesouro da sabedoria e do conhecimento, nós precisamos buscar em Deus. Eu preciso sim ter a experiência do amor, mas eu preciso ter um entendimento, e é através desse conhecimento de Cristo, o qual Ele nos dá. À medida que cavamos, à medida que eu começo a seguir o mapa, Ele começa a abrir a nossa mente, e eu começo a enxergar o que Deus está realizando. Eu me lembro de uma história de um rapaz que estava muito bravo com a igreja, frustrado, e ele chegou ao pastor e disse, pastor, o irmão lá faz isso, aquele irmão faz aquele outro irmão faz isso, então eu decidi o seguinte, eu vou sair da igreja. E o pastor falou, tudo bem, você pode sair da igreja, mas antes de sair você tem que me fazer um favor. Eu falei, pois não, pastor. Ele falou, pegou um pires e um copo cheio de água até a boca, e disse para ele, antes de você sair, você dá 3 voltas na igreja, segurando esse copo d'água. E aquele rapaz falou, beleza, isso é fácil. Deu 1 volta, deu 2 voltas, deu 3 voltas. E quando ele terminou a 3ª volta, que ele entrou, ele colocou aquele copo d'água na frente do pastor, e o pastor disse a ele, pronto, irmão, agora só me responde uma última pergunta. Enquanto você andava segurando um copo d'água, quantos defeitos você viu na igreja? Ele disse, nenhum. Ele disse, por que você não viu nenhum defeito? Porque eu estava prestando atenção na água. Ele disse, pois é assim com Cristo. Quando nós olhamos para Cristo e nós cuidamos para que o Espírito Santo não seja perdido da minha vida, eu não vejo mais defeito na vida dos irmãos. E aquele rapaz não quis mais sair da igreja, porque ele parou de olhar para os defeitos e começou a olhar para aquele que dá a sabedoria, aquele que dá o discernimento, aquele que dá vida, aquele que dá esperança. E ele agora teve um entendimento, vai ter a sabedoria presente no seu coração para continuar a caminhada de fé. E terceiro e último lugar, nós precisamos ter um coração com discernimento. Veja agora o que Paulo finaliza dizendo, verso número 4, assim digo para que ninguém vos engane. Assim digo para que ninguém vos engane. E ele vai dizer além, com raciocínios falazes. Lembra que eu disse que aquela comunidade sofria com um problema grave? Ali haviam homens, os quais estavam trazendo ensinamentos diferentes para a igreja. Ali haviam pessoas, líderes,
que estavam trazendo ensinamentos angelicais. Eles estavam adorando anjos. E eles estavam olhando para aqueles ensinamentos. E eles estavam tendo aqueles mestres gnósticos, os quais estavam ensinando uma doutrina que não pertencia a Cristo. E aqueles homens começaram a olhar para o lugar errado. E a igreja começa a ter problema quando nós perdemos os nossos olhos de Cristo. Assim como aquele rapaz que andou com o copo d'água, se ele tivesse olhado desde o começo para Cristo, ele teria uma percepção diferente de ser igreja. E eu e você precisamos ter essa visão. E esta visão somente vem a partir do discernimento. E eu posso até entender o texto, eu posso até contar coisas boas sobre o texto, mas se eu não discernir, porque a palavra de Deus ela é discernida, ela é revelada. Se eu não olhar para a palavra de Deus e não ter o Espírito Santo me revelando, eu posso até entender o que está escrito, mas eu não saberei o que está escrito na verdade. Eu já contei esse exemplo, mas o Jô Soares, ele leu, se eu não me engano, 5 vezes a Bíblia toda. E uma das entrevistas que ele fez, que eu assisti, ele fazia grandes críticas à Bíblia, perguntando sobre pegadinhas dentro dos textos. E eu olhava para aquele homem tão inteligente aos olhos dos homens, mas eu via que ele leu a Bíblia muitas vezes, mas ele não tinha o discernimento da Bíblia. E essa é a chave. Por isso que a Bíblia não é o livro de Deus, mas é a palavra de Deus. É a palavra revelada. É a palavra onde Deus usa homens e mulheres para revelar a sua vontade no meio do povo. É a palavra a qual traz transformação. Ela traz vigor àquele que está abatido. Ela traz uma palavra de ânimo àquele que está ferido. Ela abre os olhos daquele que é cego espiritualmente. Muitos estão à porta da igreja, dentro da igreja, cegos espiritualmente, porque olham para a letra, mas não conseguem compreender espiritualmente o que Deus está fazendo. Por isso que a letra, ela mata, mas o Espírito faz o quê? Vivifica. Então despreza-se a letra? Não. Exalta-se o Espírito. E a palavra de Deus será exaltada. Se o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis por nossas vidas, então o que ele quer dizer? Que agora o Espírito Santo está atuando, intercedendo pela minha vida, pela sua vida, de tal forma que essa palavra seja revelada, e agora o Espírito Santo se alegre em nós, e quando nós sentimos a presença desse Espírito Santo, esse Espírito renovador, a nossa vida começa a mudar. Aquilo que eu olhava sem esperança, começa a ter esperança, a fazer sentido, porque o discernimento vem através do Espírito Santo, esse Espírito que é revelado, e a igreja, agora que estava caminhando num ensino estranho, ela começa a dizer: essa palavra não faz parte de mim, não. Essa palavra não tem nada a ver com o que eu leio na Bíblia. Eu começo a ler e comparar e dizer: isso aqui não é daqui. Isso aqui não faz parte do que Deus me chama a viver e me ensina. E ao mesmo tempo que essa mesma palavra me constrange a sair do meu lugar, a abraçar o meu próximo. Apesar que abraçar agora está em risco, né? Mas muitas vezes eu abraço espiritualmente, eu abraço o meu próximo. Por isso ele vai dizer: ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou seja, com uma falácia, palavras bonitas, mas que se encha o seu e o meu coração com o Espírito de Deus. Finalmente, eu finalizo aqui concluindo: a firmeza na fé, ela traz esses 3 aspectos de um coração confortado em amor, um coração que tem entendimento e um coração que tem discernimento. Por quê? Para que eu possa viver uma fé sadia, ter essa firmeza da fé.
E o verso número 5 vai fechar falando sobre isso. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Embora eu esteja ausente de vocês, ele diz, eu concluo que eu estou com vocês, para nós crescermos juntos. Eu estou com você, igreja. Está dizendo, vou junto. E eu me alegro com você junto, choro junto. E ele diz, verificando a boa ordem e a firmeza da vossa fé. Ou seja, eu sei o que a minha igreja vive e o que ela precisa viver. E eu pergunto para você, o que a nossa igreja precisa crescer ou vivenciar? Talvez lá em casa você, como um técnico de futebol, né, que todo mundo é um técnico de futebol quando tem a Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe qual é a escalação certa, onde o técnico errou. E você, como membro da igreja, o que falta crescer, a nossa igreja crescer? E a segunda pergunta que vem, onde você pode fazer a diferença? Porque se eu tenho uma crítica, agora eu também preciso me colocar na brecha para ser a diferença. Esses dias eu brincava, né? A Lu, ela estava limpando em casa e ela disse, eu vou falar mal do patrão, né? E no caso era eu, né? E ela falou assim, então peraí que eu vou conversar com você, porque eu também vou falar, porque eu sei coisas terríveis sobre mim mesmo. Então, a pergunta é, se você sabe, você já identificou quais são as dificuldades da nossa igreja? A segunda pergunta é, o que você pode fazer para fazer a diferença? Porque nós queremos ser uma igreja que faz a diferença, que tenha firmeza na fé, que não fala pelos cantos, mas fala junto. Porque quem fala junto quer crescimento. Quem fala pelos cantos quer divisão. E o que nós podemos falar juntos? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, olhando para a Tua palavra, olhando para o apóstolo Paulo, através da igreja de Colossos, nós queremos adorar ao Teu nome. Porque o Senhor, ó Pai, nunca nos deixa só. Porque o Senhor nos chama a viver uma caminhada intensa com o Senhor. Nos chama a viver a maturidade. E esta mesma maturidade nós queremos desenvolver como igreja. Ter essa firmeza na fé, ó Pai. A qual os Teus servos possam olhar e se espelhar nela. A qual tem um coração disposto. Tem conhecimento da palavra e tem discernimento para caminhar e fazer a diferença. Nos ensina, adestra as nossas mãos e os nossos pés, adestra os nossos lábios, para que possamos falar em Teu nome, com autoridade, fazermos a diferença através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.